2B2T é um servidor anárquico mais antigo de Minecraft. Fundado em 2010, ele não possui regras, os jogadores não são banidos, e por mais que ele sempre fosse descrito na mídia como o pior servidor de Minecraft, devido à sua base de jogadores e cultura tóxica, mas a sua comunidade se fortalecia e respondia que se esse servidor estivesse realmente arruinado, então ele teria cumprido seu propósito. Eu sou o Dark e seja muito bem-vindo à experiência de 2B2T. O mundo em que vemos nesse servidor nunca foi redefinido ou resetado, tornando ele um dos mapas mais antigos do Minecraft. Andar por aqui é andar por um cenário de completo caos adormecido, monumentos enigmáticos e terras devastadas que já foram palco de inúmeras guerras, conflitos e batalhas entre pequenas e gigantescas organizações que já surgiram e sucumbiram ao longo desses mais de 10 anos de história. Nesse mundo, não é tão raro se pegar pensando no porquê alguém fez essa estrada de pedra no meio do nada. O que tinha aqui antes? Há quanto tempo isso está aqui? Quem fez essa construção abandonada? Quem destruiu isso? E quem escreveu essas placas? E junta todas essas perguntas sem respostas, com a solidão e com a constante possibilidade de você poder encontrar um outro jogador que pode te explodir ou ser um aliado, e você tem a experiência de 2B2T. A impressionante experiência de sentir como mundos digitais conseguem transferir aquela sensação de estar em um lugar com atmosfera mais densa e pesada, por mais que os desenvolvedores desse jogo nem quisessem passar isso originalmente. Emergir nesse mundo é saber que cada bloco desse servidor tem a sua própria história e que a maioria deles ninguém terá a oportunidade de encontrar, e que, por fim, serão ignorados por toda a eternidade. Andar por aqui é saber da existência de milhões de quilômetros de terra digital que nunca nem sequer foram ou vão ser vistas. Mas você continua andando, porque só de encontrar uma fração disso tudo, você sabe que já valerá a pena. E é interessante observar como foi se criando toda uma cultura em volta desse mundo anárquico. Uma cultura inóspita e niilista, com novos jogadores geralmente tendo que esconder seus suprimentos e estar sempre bem armados para não ter que morrer várias vezes, tanto por outros jogadores, tanto pelo fato do próprio servidor estar configurado na maior dificuldade. Mas por mais que por muitos anos esse servidor fosse conhecido como o servidor que liberta os impulsos mais sombrios dos jogadores, tanto com um ambiente repleto de armadilhas e cenário inóspitos, para mim, esse é um dos maiores paradoxos da experiência de 2B2T. Por mais destruição e caos que tudo isso possa ter se tornado, por mais da linguagem e comportamento ofensivo, constante sentimento de luto e trapaças, no fundo, muitos jogadores veem esses monumentos e essa ambientação caótica com um certo tipo de beleza. Bom, eu não sei se o termo correto seria esse, mas fato é que de 2018 a fevereiro de 2019, 2B2T foi apresentado em uma exposição de videogames chamada Design Play Disrupt, do museu em Londres chamado Victoria and Albert. A exposição teve como objetivo explorar os videogames e seu processo de design e como eles cativam os jogadores e as questões sociais e éticas ao seu redor. E o Minecraft foi fortemente apresentado na terceira seção da exposição, que apresentava jogos nos quais são os jogadores que se tornam os criadores e designers. E na época o 2B2T foi descrito como um mundo cheio de vestígios arqueológicos de sua história, um palimpsesto de paisagem, escrito e reescrito por conflitos entre jogadores. Palimpsestos são textos antigos que foram raspados e escritos novamente por cima. Nesse caso,
Um palimpsesto de paisagem seria essas estruturas destruídas e reconstruídas ao longo da história desse servidor. Já atualmente, vocês devem estar familiarizados com a nova série de Minecraft chamada QSMP, uma série que está repleta de mistérios bizarros. E nessa série, nós temos o personagem do Fit, que basicamente era um antigo jogador do 2B2T. E o interessante dessa série é que é realmente canônico dentro da história desse personagem o fato dele ser um veterano de guerra que antigamente vivia num mundo anárquico. E recentemente rolou até uma cutscene dentro dessa série envolvendo esse personagem, comparando os cenários atual do QSMP e de seu antigo passado no ambiente de 2B2T. Je sais qu'un chemin les dangers dans un paradis c'est de rencontrer un ange et qu'il veut sourire simple mortel. De um lado, temos a angústia, tensão e mistérios disfarçados por belas paisagens. E de outro lado, temos a beleza e boas relações que estão extremamente escondidas por baixo de paisagens destruídas e angustiantes. Para mim, 2B2T é o ápice de como sentimentos e sensações únicas conseguem ser transferidas para um mundo digital, que intrigantemente não passa de um aglomerado de pixels, zeros e uns. Esses mesmos pixels que conseguem transferir sentimentos do artista desenvolvedor até o jogador. E para mim, essa é uma boa definição do que é arte. A arte não é o papel ou os pixels em si, mas sim é a informação e sentimento que saiu da mente do autor, ficou registrada em um meio material, que são os pixels, papel, grafite, etc., e que depois foi parar na mente do observador. E quanto mais tempo um observador demora para experienciar tal obra, mais interessantes ficam as coisas, porque é como se aquela informação ficasse parada no tempo e só fosse traduzir em uma emoção anos depois, quando alguém a visse. E no caso de 2B2T, em construções e ruínas paradas no tempo por mais de 10 anos. 10 anos em que esse mundo já viu mais de 780 mil jogadores explorarem seu mapa. Mais de 780 mil histórias de guerra, e assim como as pessoas sentem o peso que é estar em um lugar que já foi palco de inúmeras atrocidades humanas, será que seria possível de se reproduzir isso em um ambiente digital? Porque por mais que seja um jogo, o sentimento transmitido e armazenado ali sempre foi real. E assim como a arte consegue se armazenar em um material físico, que depois é traduzida em um sentimento para o observador, a minha teoria é que em um ambiente digital, que já foi palco de inúmeras injustiças e angústias, possa armazenar em seus pixels todo esse sentimento de rancor dos últimos 10 anos que são traduzidos para o jogador quando jogamos nesse servidor atualmente. E é por isso que seriam relatadas sensações tão únicas de pessoas ao jogarem o 2B2T. Yeah, it's beautiful, you know? It's beautiful. Quanto mais tempo passa, mais eu acho impressionante como o videogame é o próximo passo da arte. Como se a gente não só tivesse a possibilidade de ler ou observar, mas agora também de entrar na arte e fazer parte dela. Fazer parte de um mundo vivo e que tem suas próprias regras, ambiente e ecossistemas interpessoais. O que me faz pensar de até onde esse mundo não seria parte da própria realidade, até onde ele seria de fato real e até onde ele seria artificial, já que, por mais que videogames sejam mundos digitais, nós usamos nossa vida real para jogar aquilo. E se todos os sentimentos e experiências proporcionados por ele é real,
e podem até ser mais vívidas do que o seu dia a dia na sua casa fazendo tarefas cotidianas, até onde esse mundo é menos real do que a sua própria realidade do dia a dia. E se a gente vive num mundo em que cria outros mundos que explicam melhor aquilo que a gente viveu no mundo original, ao mesmo tempo em que a gente sente que esses mundos artificiais são infinitos igual ao nosso, até que ponto vamos ver que, cada vez mais, não é o mundo real que está ficando dentro do mundo artificial? Que está ficando dentro do mundo artificial.